Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nesse dia. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje Isaías a partir do capítulo 51. Amém? Ouvi-me vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e o meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temas o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre as suas cabeças gozo. A alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. E eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado, o cativo, depressa será solto e não morrerá na caverna. O seu pão não lhe faltará, porque o seu Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas, e o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorvestes os sedimentos do cálice do atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum há que guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum há que tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Por quem te consolarei? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como antílope na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, teu Senhor, e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Porém, poluei nas mãos dos que te entristeceram, que disseram à tua alma, abaixa-te, e passaremos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como chão, e como caminho os viandantes. Capítulo 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito, para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho
Eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente e exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do vosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um dos de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. De opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ele ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Capítulo 54. Canta alegremente o estéril que não desce a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não os impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez.
Porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isto se fará para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não mais irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada com tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safilhas. E farei os teus vitrais de rubi, as tuas portas de carcúmbulos, e dos teus terrenos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça será estabelecida, estarás longe da opressão. Porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se juntar contra ti cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, o que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Capítulo 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Capítulo 56. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver ungido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca.
Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda ajuntarei outros aos que já lhe não juntaram. Vós, todos os animais do campo e todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trazei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda mais abundante. Capítulo 57. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoreira, descendência adulterina e de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo, contra quem encantareis a boca e deitais para fora a língua. Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde e os sacrificais os filhos dos ribeiros nas fendas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas são a tua sorte, sobre elas também derramaste a tua libação e lhes ofereceste ofertas. Contendar-me-ia eu com estas coisas? Sobre o monte alto e levantado pões a tua cama, e lá subistes para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te cobriste aos outros que não a mim, e subiste a alagar-se a tua cama, e fizeste aliança com alguns deles, amaste a sua cama onde quer que a viste. E foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes, enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até o inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão, e por isso não adoeceste. Mas de quem tiveste receio ou temor para que mentisse e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me puseste? Não é porventura porque eu me calei e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão. Quando clamares, livrem teus ídolos de ajuntar-se, mas o vento a todos o levará, e a um sopro os arrebatará, mais do que confia em mim possuirá a terra, herdará o meu santo monte. E dir-se-á: aplainai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e num santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei, e o feri. Escondi-me, indignei-me, contudo rebelde, segui o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, eu o sararei, o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar as suas águas, lançam de si lama e lodo, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Capítulo 58. Clama em voz alta, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.
Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos das justiças e têm prazer em se chegarem a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso opróbrio, contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para que contendas e debates jejuais e para ferires com um punho iníquo, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria e o homem que um dia afligia a alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixeis livres os oprimidos e despedaçaste todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, estender o dedo e o falar iniquamente. Eis se abrirdes a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das fortunas, das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e ao santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendes fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitará no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém, meus irmãos, essa leitura da palavra de Deus para nós hoje. Até o próximo dia.